Então, nesse estudo que eu fiz, os 144 mil, o selamento, né, de 144 mil, a sétima praga, eu coloquei aqui a experiência dos 144 mil com base nesse texto que a senhora White escreveu. Eu peguei da grande controvérsia para 621 em diante. Porque, assim, eu percebi, né, que isso era uma coisa que algumas pessoas contestavam e usavam esse texto para dizer, isso aqui é uma experiência só daqueles que nunca vão morrer. Aí, à medida que eu fui aprofundando, a gente foi vendo, foi estudando, e veio chegar à conclusão que não, que é uma coisa que dá para a gente aplicar, dá para a gente entender racionalmente que pode ser aplicado a todo o grupo, tá? Então, eu queria mostrar para os irmãos, para a gente compartilhar isso e depois a gente conversar sobre isso, tá bom? Então, a experiência... tá. A experiência 144 mil, tá? Eu vou ler o texto todo aqui, e depois eu corto ele em partes, para a gente ir analisando parte por parte, tá? Não é longo, mas a gente vai vendo separadamente ali cada bloco ali que ela foi falando, tá? Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes, tendo sido transladados da terra dentre os vivos, são tidos como as primícias para Deus e para o Cordeiro. Aí tem os textos ali, Apocalipse 14 e 15. Ou seja, ela não diz textualmente ali, mas esse texto está se referindo aos 144 mil, né, na Bíblia. Lá eu falo desse grupo. Estes são os que vieram da grande tribulação. De novo, Apocalipse 7,14 está falando dos 144 mil. Passaram pelo tempo de angústia, tal como nunca houve desde que houve nação. Suportaram a aflição do tempo da angústia de Jacó. Permaneceram sem intercessor durante o derramamento final dos juízos de Deus, mas foram livres, pois lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Todos os textos referindo aos 144 mil, né? Na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante de Deus. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. Aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Acho que é aquele aqui, né? Apocalipse 7,15. Viram a terra devastada pela fome e pestilência. O sol, com poder para abrasar os homens com grandes calores, e eles próprios suportaram o sofrimento, a fome e a sede. Mas nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Então, assim, algumas coisas aqui eu vou ler, né, que eu já escrevi ali, tá? Só para... muitas vezes é mal compreendido, né, porque às vezes a pessoa não vê como um todo, né, mas como a gente pode ver que essa experiência aqui realmente ela se aplica a todo o grupo, mesmo aqueles que ressuscitam na ressurreição especial. Tá? Então, a primeira coisa que ela fala lá, vieram de grande tribulação. O grupo todo passa pela grande tribulação, alguns passam por todo o período desde a primeira praga, outros passam pela grande tribulação, no sentido de que eles chegam no momento em que as pragas estão todas acumuladas na sétima praga, né? A gente viu lá no livro do Uriah Smith que ele fala que todas as pragas são acumuladas. Então, quando eles ressuscitam já no início da sétima praga, já vão ver todas elas, né, em vigor ainda, digamos assim, acumuladas, reunidas ali. Eles estarão vivendo na terra naquele momento em que a profecia diz que haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, esse texto de Daniel 12:1. Sendo assim, você pode dizer que eles vieram da grande tribulação. Sim, porque eles vão estar na terra vivendo um tempo ainda, como nós vimos lá nos estudos anteriores, desde o momento que ressuscitam até o concerto de paz, tem um tempo ali, que ainda o decreto de morte está em vigor, ainda tem a tentativa de matá-los, né? Então, esse tempo, assim, o apogeu, assim, dos tempos de angústia na Terra. Aqui, então, em relação a isso, né? Que vieram da grande tribulação, então se pode dizer que todos vieram da grande tribulação, todos. Porque todos vão estar vivos ali, todos vão ver essas coisas que depois ela cita ali, tá? Número 2, passaram pelo tempo de angústia tal como nunca houve desde que houve nação. Olha o texto que a senhora White coloca, ela fala aqui em Profetas e Reis.
A hora mais negra da luta da igreja com os poderes do mal é a que imediatamente precede o dia do seu livramento final. Mas ninguém que confia em Deus precisa temer, pois quando o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro, Deus será para a sua igreja como um refúgio contra a tempestade. No texto de Isaías 25:4. Então, a hora mais negra, quer dizer, a hora mais difícil, mais terrível de toda a história da igreja de Deus na Terra, a hora que ela fala igreja, ela está se referindo aos 144 mil. Só aquele pequeno grupo ali, em relação ao mundo todo, né, ela se refere a eles como igreja. Então, a hora mais negra é justamente o momento que vem justamente antes, que precede o dia do livramento final. Nós vimos que tem 2 livramentos, né? Então, o livramento final é esse do concerto de paz. Então, é justamente ali antes, então, que é a parte mais terrível, é justamente a hora que eles são libertados do decreto de morte. Então, eles passam por esse tempo, é chamado de tempo de angústia, como nunca houve. Nunca houve um tempo na Terra. Com todas as guerras, todas as dificuldades que o mundo já passou, nunca teve um tempo tão terrível como este que está por vir. Então, todos eles passam por esse tempo de angústia, porque todos vão estar vivos ali, então todos vão passar por esse tempo. Ou 3. Suportaram a aflição do tempo da angústia de Jacó. A angústia de Jacó. Todos os 144 mil, mesmo os que morrem, os que não morrem, passarão pela angústia de Jacó. Ressuscitam, mas estão vivos, né? Então, eles têm a angústia de Jacó que se caracteriza em 2 aspectos principais, que a gente já comentou também, que é se os pecados foram todos confessados, será que foram todos perdoados? Né? Será que eu não esqueci de algum? Não é que se duvide do poder de Jesus para perdoar, mas é que será que eu, na minha falha humana, me esqueci de citar algum pecado, de levar diante de Deus, né? de confessar esse pecado? Porque se eu não confessei, ele não vai ser perdoado. Todos os pecados têm que ser reconhecidos nominalmente, né? Aquela coisa assim, perdoa todos os nossos pecados. Tudo bem, mas a gente também, individualmente, a gente tem que relacionar todos os pecados. Então, é a incerteza do perdão dos pecados e o medo da morte. Então, essas 2 coisas que eles vão passar também, porque como vai ter esse período de tempo, vai ter ainda o cerco dos ímpios sobre eles, ainda vai ter essa tribulação ali, essa angústia de Jacó. Então, todos vão passar pela angústia de Jacó. Tá? Ó, mesmo depois que a voz de Deus liberta os cativos, eles terão angústia de Jacó. Tortura mental por não ter a certeza se confessaram todos os pecados. A angústia só acaba quando Deus faz o concerto de paz com eles. Aí, realmente, daí não tem mais nenhuma tribulação. Próxima, permaneceram sem intercessor durante o derramamento final dos juízos de Deus. Então, todos também permanecem intercessor, porque quando o grupo que ressuscita na ressurreição especial, quando eles voltam à vida, já não existe mais, já não tem mais a figura do intercessor, porque Jesus já saiu do santuário, mas está se preparando para voltar, né, como nós vimos também. Então, uma vez que Jesus já terá deixado o lugar santíssimo e não mais intercede pelos pecadores, e os 144 mil estarão sem pecados, eles estarão vivendo à vista do Pai sem mediador. Senão, de outra forma, não estariam de pé diante de Deus, né? Do Pai. Mesmo os que ressuscitam na ressurreição especial. Todos passarão por essa experiência. Todos passarão. Próxima, lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Nesse livro Cuidado de Deus, página 182, ela fala assim, a senhora Light, esperamos chegar afinal ao céu e unir-nos ao coro celestial, justamente como vamos para a sepultura, haveremos de ressurgir no que toca ao caráter. Então, não tem mudança de caráter na sepultura, né? Vai descer na sepultura com caráter já santificado, vai ressuscitar assim, né? Agora é o tempo de lavar e passar a ferro. Eu gostei dessa expressão aqui, lavar e passar a ferro. É tempo de lavar nossas vestes e branqueá-las no sangue do Cordeiro. Vejam que, eu não sei quando é que foi feito, porque isso é uma meditação matinal, né? Mas os textos foram
deve ter sido de alguma outra publicação dela, mas foi escrito lá por os anos 1800, alguma coisa, né? Ou início de 1900. Então, ela já falou, ó, agora é o tempo, né? Agora é o tempo, agora é o tempo. Então, desde o tempo dela, isso mostra que esse pensamento já vinha dado desde os pioneiros. É o tempo que nós devemos estar branqueando, não é só aqueles que vão passar no final lá, quando for instituída a marca da besta. É para todos nós que vivemos desde 1844, 1848. Então, todo o grupo, né, todos os 144 mil, tem que estar nessa condição de ter lavado os vestidos e branqueado no sangue do Cordeiro, que é a justiça de Cristo. Todos certamente passarão por essa experiência, todos os pecados terão sido abandonados e confessados, lavados, portanto, no sangue do Cordeiro. Na próxima, na sua boca não se achou engano, astúcia, eles são irrepreensíveis. O caráter santificado dos 144 mil possibilita que tenham a doutrina pura, sem engano. Além disso, eles são perfeitos à vista de Deus, irrepreensíveis. Também todos, mesmo os que morrem antes, têm que estar já formando. Isso, irmãos, é uma coisa que, para mim, foi um dos maiores, assim, eu vou dizer, um choque, talvez até uma surpresa, uma constatação, assim, uma coisa assim que me deixou perplexa, é entender que nós hoje temos esse mesmo compromisso que a gente pensava antes, pelo menos comigo era assim, né, quando eu aprendi na igreja, que só 144 mil seria só aqueles que nunca vão passar pela morte. Então, eles vão ter essa incumbência de cumprir todos os requisitos que é designado a 144 mil, mas não, isso é exigido de nós também, né, porque nós somos candidatos a ter 144 mil. A próxima, servem a Deus no seu tempo de dia e de noite. Essa é a experiência dos 144 mil no templo, uma característica da igreja de Filadélfia. Se a gente for olhar lá no Apocalipse 3, que fala da igreja de Filadélfia, o 10, lá 10, 11, acho que é o verso, aí fala que eles vão ser sacerdotes no templo, né? Então, por isso que tanto que Jesus fala naquela passagem lá da visão da Sarah White, que ela fala que aqui Jesus levanta a mão, né, a mão direita, e diz que só 144 mil entram no templo, porque eles vão ministrar ali no templo, 144 mil vão ter um ofício ali junto com Jesus. Então, é uma experiência que eles vão ter, né, de servir a Deus no templo de dia e de noite. E isso está ligado lá com a igreja de Filadélfia, lá no Apocalipse 3, né, cita lá, eles que vão servir no seu templo. Está aqui, ó, Apocalipse 3:12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Coluna no templo do meu Deus. E dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Então, sobre os 144 mil também vão ter na testa esses nomes, né? O nome de Deus, o nome da cidade e o novo nome de Jesus. Eu tenho muita curiosidade de saber que novo nome é esse que Jesus vai ter. Ela relaciona realmente aqui, se a gente for ler lá, depois não pode estudar, assim, com calma, ó, na página 15 dos primeiros escritos, a Sra. White fala das características da igreja de Filadélfia, né, associada com 144 mil, né? A gente pega o Apocalipse 3 e essa página aqui. O próximo. Viram a terra devastada pela fome e pestilência. Está no primeiros escritos. Vi que se os santos tivessem alimento armazenado por eles, ou no campo, no tempo de angústia, quando a espada, fome e pestilência estão na terra, isso seria tomado deles por mãos violentas e estranhos ceifariam os seus campos. Aqui eu estou falando do tempo da angústia de Jacó, porque fala na espada, né? Aí isso aí a gente entende que é o decreto de morte. Porque antes vai ter perseguição, vai ter tribulação, mas ainda, né, vai se poder plantar no tempo da vigência, logo da lei dominical até o decreto de morte, vai se poder plantar e colher, mas depois não mais. Então ela fala que eles viram, eles vão ver a terra desse jeito, devastada pela fome e pestilência, e os santos vão ser alimentados, né, por Deus, como Elias foi. Durante o tempo de angústia haverá fome e pestilência, que perdurarão até o fim. Assim, todos os 144 mil contemplarão essas desgraças, mesmo depois da ressurreição especial. Sim, justamente depois da ressurreição especial.
cada vez mais vai ficar pior, né? Porque a terra toda devastada, eu não sei como é que essa gente vai comer, porque as lavouras vão ser destruídas, né? Oi? Parece que alguém colocou uma mensagem ali, deixa eu ver. Caiu a reunião. Vocês estão me ouvindo? Oi? Pode me dar o retorno aqui, vocês estão me ouvindo ou caiu? Nunca, Rogério? eu estou escutando, meu marido, achei que tinha caído, foi na Tá. minha internet. Foi a tua, né? É, eu vi que você caiu aí. Tá, não, me confirme, por favor, porque senão eu tô falando sozinha aqui. Eu estou ouvindo, viu? Então, a próxima aqui. Perdi o meu mouse aqui. Próximo, o Sol com poder para abrasar os homens com grandes calores. Então, eles viram o Sol abrasar os homens com grandes calores. Como as pragas são acumulativas, os ressuscitados da ressurreição especial também verão os efeitos do Sol queimando os habitantes da Terra, pois quando eles ressuscitam, ainda serão vistos os efeitos dessa terrível praga. Também. Todos vão ver o efeito do Sol abrasando os homens, embora que os 144 mil não serão atingidos por isso, né? Não vão sofrer esse. Eu acho que alguns desconfortos sim, mas não vão ser queimados, abrasados, como falo que os ímpios vão ser, né? A próxima aqui é suportar o sofrimento, a fome e a sede. Durante muitos dias ainda depois da ressurreição especial, os 144 mil passarão na terra, em meio a todas as calamidades que estarão ocorrendo. Pão e água foi prometido, porém também é dito que eles passam fome e sede. Se isso é válido para os que não morrem, também é válido para os que ressuscitam na sétima praga, uma vez que todos eles têm ainda alguns dias a passarem nessa terra desolada pelas 7 pragas. É como é pão e água, né? Não é uma coisa assim que vai ser um banquete. Acho que mais adiante tem algum texto sobre isso. Então, todos vão suportar também esse sofrimento, fome e sede por algum tempo, né? Claro que aqueles que nunca morrem vão ter mais tempo de angústia, né? Mais tempo de provação ali das pragas, porque eles vão estar vivos desde a primeira praga. E os outros só na sétima, né? Mas acumulados. Ó, lembre-se que o Espírito de Profecia diz que depois que o povo ouviu a voz de Deus, eles estão em desespero e dificuldade, tal qual nunca houve desde que houve nação, e nisso o povo de Deus sofrerá aflição. Um texto que eu já apresentei em outra live, né? Do manuscrito 81, em 1886, que ela escreveu isso. Essa voz, ela fala da voz de Deus, ela não especifica, mas a gente conclui que só pode ser a primeira voz de Deus, porque na segunda voz, já como é o livramento final, já não tem mais angústia, né? Então, depois que eles ouvem a voz de Deus, do libertamento daqueles que estão presos, né, que são cativos, eles entram em desespero, então tem essa angústia toda, tem aflição. O espaço de tempo entre as duas vozes do Pai será o tempo de maior angústia para o povo de Deus, aquele texto que nós vimos ali antes, porque o decreto de morte ainda estará em vigor e os ímpios, com toda a fúria que Satanás lhes impõe, arremessam sobre os santos para os matar. Essa fúria assassina somente cessará pela intervenção divina na segunda voz, que é o concerto de paz. O próximo, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles. Essa é a grandiosa promessa de Deus para os que verão o sol abrasar os homens. Ó, nas nossas Bíblias, na Almeida, nossas, diz calma alguma cairá sobre eles. Mas na King James está assim, ó, nem arderá o sol sobre eles, nem qualquer calor. Que fica mais claro, né? Não arderá o sol sobre ele, não arderá o sol sobre ele nem qualquer calor. Em Isaías 49:10, eles não terão fome nem sede, nem calor e nem sol os afligirá, porque ele tem tido misericórdia deles e os conduzirá pelas fontes de águas, ele os guiará. Pelas fontes de águas, ele os guiará, né?
O cordeiro, o próximo, o cordeiro será seu guia, Deus limpará toda lágrima. Certamente, né, que essa promessa é para todos. É uma promessa maravilhosa que se aplica a todos os salvos, porque todos que estão ali vão ter branqueado suas vestes no sangue do cordeiro, e aí ele vai limpar toda lágrima, não vai ter mais nenhum tipo de provação, nenhum tipo de aflição. Esse é o fim, irmãos. Ó, Apocalipse 15, 2. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Esse texto foi um texto assim, que também me causou perplexidade por tentar entender. Então, como que os que ressuscitam a ressurreição especial, que vão ressuscitar, muitos não vão ter passado pelo tempo do decreto dominical, né? Como que pode se aplicar a eles isso aqui? Então, como o sábado, a verdadeira guarda do sábado, ele é o contrário da marca da besta, né? Eles estão em dois polos diferentes, né? Ou tem o selo de Deus ou a marca da besta. O selo de Deus é o sábado e a marca da besta é o domingo. Então, quando a gente guarda o sábado verdadeiramente, conforme está na Bíblia, né? Conforme com aquele verdadeiro espírito que consta na Bíblia, que a gente tem internamente esses valores, né? E por isso consegue fazer naturalmente essa guarda, isso faz com que a gente exclua a marca da besta da nossa vida, mesmo que a gente não esteja vivendo. Esse é um texto que eu mostrei, acho que em alguma live também, que está no meu estudo, que Deus, como ele vê as coisas que não são como se já fossem, hoje ele vê em nós esse compromisso, né, essa resolução firme no nosso coração de nos manter consagrados a Ele e na guarda do sábado. Então, automaticamente nós já estaremos rejeitando a marca da besta. A partir de hoje, nós já estamos rejeitando a marca da besta por nós termos o sábado, que é o selo de Deus. Tem um artigo da senhora White que ela fala, não sei se eu já passei para vocês, que é para aqueles que estão recebendo o selo de Deus. Em 800 e pouco lá, ela já diz que já os irmãos estavam recebendo o selo de Deus. Então, nós, com o nosso desenrolar da nossa vida, nosso compromisso com Deus, nossas resoluções, nossa determinação e a nossa sinceridade de nos manter do lado de Deus, nós já estamos automaticamente rejeitando a marca da besta. Então, e outra coisa, quando acontecer a ressurreição especial, todas essas coisas, né, e lá o conflito final, a parte mais negra, né, da história lá, quando houver o cerco do ser de Deus pelos ímpios para tentar matar, vai ser a parte mais negra da história. Nesse momento ali vai ser o auge da tentativa da marca da besta de aniquilar a igreja de Deus. Então, como eles são libertos desse momento, dessa situação e dessa tentativa de morte, então eles são também libertos do sinal da besta. Eles vencem, são vencedores. Isso os torna vencedores da imagem da besta, da imagem da besta, do sinal e do número, entendeu? Então, é todo um entendimento que a gente vai construindo quando a gente vai estudando essas coisas e vai percebendo como é lindo a maneira como Deus atua com seus filhos, sabe? De nos libertar de toda essa coisa. Então, a morte lá, a morte, se passar pela morte, né, que eles não passam, o povo de Deus, a igreja de Deus não passa, é do decreto de morte, realmente. Porque o decreto de morte seria a consumação final da vitória de Satanás. Ele conseguiria exterminar com a igreja de Deus da terra. E não, e Deus tem uma igreja viva, vencedora nesse momento ali na terra. Então, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, Apocalipse 14, 12. Então é isso, e o João viu esse grupo lá, esse grupo vencedor, né? Ele viu lá vitoriosos, saíram vitoriosos. É por isso que lá eles têm quando há aquelas vozes de Deus, né? Tá aquele grito de vitória. Eles dão um brado de vitória, né? Sobre a besta, a sua imagem. Então, aqui eu termino essa parte, tá? Da experiência de 144 mil, que eu acho bem importante a gente entender isso. Porque às vezes a gente precisa de
argumentos também, quando as pessoas vêm com essas contestações, né? Com eles, às vezes, por não entenderem, mas a pessoa não entende, ela acaba contestando, mas quando a gente estuda, a gente vai entendendo. Depois tem outras coisas aqui, mas aí a gente pode deixar para outro dia, tá? Ah, tinha um texto aqui, deixa eu ver. Ah, aqui, ó, só vou ler para vocês esse texto aqui. Essa parte da obra missionária, eu botei só esses 3 textos aqui, né? A obra de nossos sanatórios deve ajudar a completar o número do povo de Deus. Então, é a obra médico-missionária, né? Sanatórios, lá no tempo dela, eram as clínicas de saúde que nós temos hoje, né? As clínicas sanitárias naturais. Então, ela diz que essa obra médico-missionária, podemos dizer assim, né? Deve ajudar a completar o número do povo de Deus. Por quê? Esse número já vem sendo feito, né? Sendo somado, sendo feito desde 1848. Ele vai sendo acumulado, vai sendo aumentado e vai ser completado no final, quando hoje já tem, né, essa obra médica missionária, e a gente tem visto isso, né, pessoas que vão para esses lugares e lá tem conhecimento da verdade, da terceira mensagem angélica, né, da justiça de Cristo, e vão sendo, então, somados, completados o número de 144 mil. Quando houver a ressurreição especial, vai ser visível, então, todo esse, porque agora, né, está todo disperso, vai ser visível, então esse grupo vai estar todo reunido ali. Ah, então é isso, irmãos, queria que vocês comentassem agora, o que acharam. Tem alguma coisa, alguma pergunta, algum comentário? Não? Tá bem claro, sim? Então tá. Acho que vamos encerrar então, já que ninguém quer comentar nada. Uhum. Tu vai encerrar a gravação?